como ler Elric de Mel e Boné? Todo mundo aí pergunta nos comentários, Fantasia Sombria, como que a gente lê Elric? Tem uma ordem? Como é que é? Então, hoje esse vídeo vai ser dedicado a isso. a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte do vídeo vai ser sobre a publicação por ano. Ou seja, quando foi publicado? 1900 e tanto. A gente vai colocar de data em data. Até mesmo para vocês verem por que, né, tem tanta confusão. Exato. E a segunda parte do vídeo... E a gente vai falar da ordem de leitura, para acompanhar, né, o Elric aí, para você que quer entender a história cronológica desse anti-herói. Então aguarda aí que a gente vai fazer primeiro essa parte e depois você vai ver como é que você vai poder começar a ler Elric da forma correta. Isso aí. Mas, Pan, a gente desenvolve o universo sombrio também. A gente tem o nosso também, né? Temos. Que é o Mefroth. Já escreveu 40 livros-jogos, foram todos digitais. O primeiro físico já saiu, que foi Terra da Opressão. E agora a gente quer ir além. A gente quer publicar o nosso card game. E agora ele tá em pré-campanha no Catarse. Vem aí, Mefroth Card Game. E o link tá aqui na descrição para vocês serem avisados quando a campanha sair de fato. Então, bora lá agora falar de Elric e descobrir de fato como ler Elric de Mel e Boné. Pra falar de Elric, é óbvio, o canal só fala em prioridade de Elric, até porque quando a gente lançou o nosso primeiro vídeo lá contando a história de Elric pelos quadrinhos da Glenar, né? Isso. Foi um vídeo que tem várias partes. As pessoas sempre perguntavam coisas e a gente respondia, e a gente estudou mais sobre ele. E Elric é esse personagem dark, esse Conan diferenciado aí que o Michael Moorcock criou. Ele é do gênero espada e feitiçaria, mas traz muitos elementos aí da fantasia sombria. Ele é um feiticeiro, ele é o imperador de um reino decadente, ele é frágil, né? Um feiticeiro extremamente bizarro, né? Com magias de sangue, coisas muito bizarras que o Conan não aprovaria. É porque, né? Estamos falando de feiticeiros. Então, se você quiser conhecer, como o Feldo que disse aqui, tem link aqui das histórias do Elric, tem histórias também da Silmaril, tem o livro, a gente tem unbox mostrando, então tem bastante conteúdo de Elric aqui no canal. Isso, tudo na descrição, é só correr aí e ver um pouco de Elric. Agora Vamos lá. Como é que surgiu o Elric, assim? Como é que foi a primeira publicação? Que ano que ela saiu? Bem, tudo começou nos anos 60, quando um editor da revista Science Fantasy, que é a mesma editora que saía Conan, né? Ele disse assim pro Moorcock, né, criador de Elric, me dá algo aí de espada e feitiçaria. Ele esperava alguma coisa meio Conan, né? Ele esperava meio Conan. O Moorcock foi e apresentou o Elric pra ele, né, que tá desse gênero, mas é totalmente antítese do Conan. Como a gente falou antes, o Elric, ele é um ser que pisa na feitiçaria, né? Ele tá no mundo da feitiçaria. E o Conan é completamente contrário. E no Elric a gente fala sobre questões que são mais filosóficas, né? E o Elric, ele é mais fraco, né, quando ele não tá com a Stormbringer ou não tá com as poções dele, enquanto o Conan é mais forte. E aí o que aconteceu? Nos anos 60, começou a ser publicado Elric nessa revista. De 1961 a 1964 foram os primeiros contos que são compilados dentro dessa revista. Compilados não, né? Eles foram publicados de edição em edição. Em resumo, de 61 a 64, saíram 9 novelas de Elric, né? Novelas por quê? Porque são um pouquinho maiores que contos, né? Então foram publicadas aí. O autor, quando ele começou a escrever, ele não começou da história do início do Elric. O Elric, nessa fase que ele entrou aí, ele já era um mercenário, ele já tava ele já tinha alcunha Lobo Branco nos Reinos Jovens. Isso, ele já estava avançado, ele já estava bem lá pra frente da história, que a gente vai conhecer anos e anos depois. Exatamente. O que aconteceu depois? Aí que veio as primeiras reformas para colocar o Elric na ordem cronológica. Ou para colocar, tipo assim, para preencher as lacunas da história desse feiticeiro. E lá em 1963, a gente teve a primeira antologia, né? Que é a Seal of Souls, que pode ser traduzida também como Ladrão de Almas. Nesse livro a gente reúne 5 histórias, ali, os primeiros contos, 5 contos da Science Fantasy. Então a gente vai colocar aqui como uma das primeiras antologias, né, os primeiros contos reunidos do Elric em específico, né, uma edição só dele ali compondo as primeiras histórias publicadas na Science Fantasy. Ah, e uma coisa interessante, isso aí foi em 1967, né? E em 1970
77, essa mesma obra aí, O The Seal of Souls. Isso, Ladrão de Almas, ela foi publicada novamente e revisada. Então, os contos que o autor já tinha escrito no passado, saiu na revista, depois foi revisado para antologia, foi revisado outra vez, e não foi a primeira, tá? Já vou dar o spoiler. Tem antologias que tem alguns contos, outras que não tem. E aí, esse de 77, ele saiu com o título, sabe qual? O Lobo Branco, que é o que a gente mais conhece. Então começou como Ladrão de Almas, que tipo, só quem tem essas relíquias lá do passado tem essa antologia. E depois o que a gente mais conhece, que é o título mais aproximado, que é o Lobo Branco. Que é o Lobo Branco, né? Que é a fase mercenária do Elric. Na verdade, o título, só pra corrigir aqui, eu acho que o mais ficou mais próximo do português foi A Estranheza do Lobo Branco, né? Então é isso. A gente saiu lá da antologia, depois ela ganhou um outro título pra ela. E, voltando um pouquinho no passado, em 1966, que veio o primeiro romance de Elric, né, Feldrick? Isso, o romance que leva o nome de uma das espadas mais clássicas da fantasia, que é Stormbringer. E uma curiosidade sobre esse romance, como a gente falou aqui, o autor, ele não começou na ordem cronológica, por isso que o primeiro romance é o último romance, entendeu? É bem complicado, né? Mas acontece. Enfim, então Stormbringer, ela saiu pela primeira vez em 1965, gente. 1970, a gente tem outra antologia, que eu vou traduzir aqui como A Cidadela Cantante. Ele reúne 4 novelas e vão contar novamente aquela reciclagem dos contos do Moorcock. Então, isso. É mais uma reciclagem. Então, tudo que ele saía na revista lá, ele começou a colocar em antologias específicas. Então, o nome dessa antologia foi, como seria traduzido como A Cidadela Cantante. E tem outra que saiu depois, né, Felder? Em 1971, a gente tem A Feiticeira Adormecida, que é uma expansão de uma novela que tem o mesmo nome. E em 77 é rebatizada como A Torre Desvanecente. Do Evanescência. Torre do Evanescência. E em 1972, o que ele fez? Aí sim, ele viu que tinha uns furos lá na história, né? Porque as pessoas queriam saber de onde que ele veio. E ele criou um romance, que aí não é mais reciclagem dos contos, né? Que foi Elric de Melniboné, né? Esse romance aí, depois a gente vai falar da ordem cronológica, mas assim, já entendeu que ele escreveu a última história e depois ele veio com o romance da primeira história pra poder entender, que é a história que vocês já conhecem aí, das intrigas dele com o primo dele e a Simoril lá no rolo. Simoril, todo aquele rolê que a gente já conhece. E se não conhece, vai lá conhecer depois. Tem vídeo aí no canal. Saindo de 1971, a gente vai pra 72. Que aí o que acontece, Felder, que em 72? Aí a gente entra em uma HQ, né, que em 2 partes lá, a gente tem um crossover do Conan e Elric, que a gente tem aqui no canal em 2 partes. Claro que a gente tem. Tem no canal, a gente fala sobre essa HQ. Quem não tiver interesse, porque a arte talvez não agrade e tal, mas a HQ tem uma história interessante, traz um pouco da mitologia de ambos os personagens, tanto do Conan quanto do Elric, né? Apresenta deuses ali, então vale muito a pena conhecer um pouco dessa parte do Elric, essa parte sombria. E é uma parte assim, é um extra assim, ela não tá dentro da ordem cronológica pra se ler Elric, mas se fosse associar, ela seria uma história assim, enquanto o Elric tá tentando acordar a Simoril, que ela tá enfeitiçada pelo Irkon. Então seria nessa época mais ou menos. Tá aí o vídeo, como o Feldrick disse. E nessa época foi importante. Finalzinho dos anos 60, já começo dos 70, o Michael Moorcock, ele começou a deixar com que outros autores criassem obras de quadrinhos, né? Sim, baseadas na obra do Elric. Exatamente. Então tem várias obras aí que a gente não vai citar todas aqui. Parando agora só um instante. Você lembra que a gente fez um desafio para quem tivesse que comentar uma chave secreta, uma palavra secreta? No final, a gente vai ter uma outra palavra-chave pra gente poder colocar aí. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Então, já pegando essa pegada, assim, que outros autores começaram pegando essa pegada. Pegando essa pegada. Que outros autores começaram a trazer Elric, a desenhar Elric. A gente tem um livro não autorizado de Elric. Exato, a gente tem um livro chamado Elric, The Return to Melniboné, ou seja, o retorno de Elric a Melniboné. Mas essa história é um pouquinho mais complicada do que isso. O que acontece? Em 1969, o Philippe Druillet, um artista, o que ele fez? Ele desenhou pro portfólio dele a história Elric de Necromancy. Isso. Né? Ele fez lá, mas ele não publicou, foi pro portfólio dele. Aí em 1973, o Moorcock, tendo conhecimento dessa obra, o que ele fez? Ele publicou essa obra com o nome, né? O Retorno de Elric. E aí, o Philippe Druillet ameaçou processar o Moorcock por pegar algo que é dele. Aí o Moorcock disse:
Pra começo de conversa, O Elric é meu. O Elric é meu, você não deveria ter feito isso. Então teve rolo lá e tudo. É o que aconteceu. No final das contas, eles resolveram fazer uma tiragem pequena. Então é muito raro essa história. Eles fizeram meio que um acordo, né? Fizeram um acordo. Tipo, vamos publicar essa história aqui do retorno do Elric pra Mano Boné. Cada um fica do seu lado, né? Vamos evitar briga. Foi isso que aconteceu. Mas depois de muita briga, né? Depois de muita briga. Em 1976, a gente teve um novo romance, O Navegante dos Mares do Destino, que é um nome muito legal. The Sailor of the Seas of Fate. Muito maneiro. E esse aí foi um romance, por quê? Porque nessa fase o Moorcock ele começou, né, a preencher essas lacunas, então veio com mais um romance aí, que foi publicado aqui no Brasil pela Generale. Ela também é um conto que tá dentro do Elric, também pela Pipoca Nanquim. É essa que conecta a cronologia com o Lobo Branco, do Elric e o Lobo Branco, né? Isso, essa história tá também nos quadrinhos da Glenar, que a gente contou as histórias aqui. Então é uma história que faz parte e ela foi publicada em 1976. Então a gente parte para 1977, que a gente tem um livro, A Estranheza do Lobo Branco. Que a gente já tinha falado antes. Exato. Que a Cidade Cantante, aí virou depois com a antologia, virou outro título. Exato. Que é da Estranheza do Lobo Branco, que conta essa fase aí do Elric mercenário, né? Então vamos lá, em 1977, a gente tem mais uma antologia renomeada. Né? E até adicionado alguns textos e modificada, que é Torre Desvanecente. Novamente ela troca de nome. Um resgate de um dos contos antigos. É uma antologia antiga. Exato. Ela só muda do nome, que é Sleep Sorcerers agora, que é... Isso, ela passa, a mudança do título é para Sleep Sorcerers, né? Com as mudanças textuais que a gente comentou, que vão corrigir e melhorar a cronologia. 1984, a gente tem o Elric. Eu vou falar o título. Como seria em português, né? Elric no Fim dos Tempos. The End of Time. Que aí a gente considera como leitura opcional. Por quê? Porque é uma aventura, né, cósmica e até uma sátira, onde o Elric visita o fim dos tempos. Então ele interage com outros personagens de outros ciclos da história de Moorcock. Porque aí a gente tem que citar que Moorcock tem um multiverso. Tem um multiverso. Elric tem um conceito de campeão eterno nesse mundo. Então Elric é um dos campeões eternos. Tem outros. Que a gente pode trazer futuramente pro canal aqui, outros, se vocês quiserem conhecer. Deixa aí nos comentários quem que você quer que a gente traga sobre os campeões eternos. Até falando sobre os campeões, mas os campeões que vocês querem que a gente traga aqui pro canal. Em 1989 a gente teve um outro romance, tá? Que é a Fortaleza de Pérola. Romance também com... A maioria deles contém dentro dessa edição nova, que a gente tem vídeo do Pipoca Nanquim. Exato. E o Elric, ele é enviado para uma missão em troca da sua própria sobrevivência, né? O Elric mergulha no reino de sonhos e ele enfrenta desafios que são mais mentais, mais metafóricos e mágicos. E é uma história muito onírica, assim, que se compara às histórias de Lovecraft, que trazem os reinos mágicos, dos sonhos. É uma viagem. Em 1991, temos mais um romance aí, que é The Revenge of the Rose, A Vingança da Rosa, né? Que depois eu vou explicar, assim, na ordem cronológica, eu vou falar um pouquinho do que se trata essa história, pra vocês entenderem. Então não vou dar spoiler agora. Melhor, né? Porque eu falei um pouco, mas o legal é a gente ter essa visão na ordem cronológica. Então a gente vai chegar lá. Isso, mas é só pra entender. Em 91 ele tava lançando ainda o romances de Elric. Isso. Agora a gente parte pra 92 e 93. Onde o Moorcock ele trabalha mais para reorganizar as suas novas obras. Ele começou assim, gente, tô escrevendo, vamos colocar na ordem aqui. Isso, e também até construindo essa questão que a gente falou sobre o Campeão Eterno. Isso. Que aí ele trabalha mais com o Campeão Eterno, em 92 e 93. E nessa época saíram várias outras antologias, só mudando os títulos aí. A gente tem, em 1999, a gente teve o Michael Moorcock Multiverse, que é uma graphic novel. A gente vai estar colocando capinhas aí bem legais, porque é bem legal as capas dessas edições. E em 2005 também saiu uma história que é opcional, mas também bem interessante, que é um pós-Elric, né? Que é como que é o nome? O título? São The White Wolf's Son. Ou seja, os filhos... do Lobo Branco. Exato. Que é uma sequência, né? Como assim Elric teve filho?
calma aí, você tem que ler essa história pra você conhecer. Isso, que são muitos personagens ali do multiverso de Elric, né? Que é considerado até uma adição um pouco tardia, até controversa, porque muitos fãs não consideram essa história importante dentro da cronologia de Elric. Então, em resumo, Feldrick, o que a gente tem aqui nessa construção de Moorcock? Essa construção de Moorcock, principalmente sobre os lançamentos, a gente tem observações que são dos anos 60 aos anos 70, né? Vou colocar 70. O Moorcock escreveu histórias fora da cronologia. A gente entendeu que eram contos, viraram antologias. Isso, ele tava, tipo assim, conhecendo o personagem. Então, pra você ver, o primeiro romance já é o fim, o que acontecer com ele. E aí ele foi começando a conhecer, tipo, vou fazer uma aventura dele como mercenário dos reinos de Obs. Assim como o Conan tem as aventuras dele na Ereboriana, ele fez isso com o Elric. Até pra dar essa variação, né, e contação de histórias. Você não vai ficar preso só numa cronologia, você vai poder contar várias histórias. Isso, e também sair em revistas, né, o espaço era menor e tudo. Então, ele foi testando o Elric. Os anos 60... 60 a 70 foram marcados por isso. E em 80 a 90, ele começou a organizar isso. Ele preencheu lacunas, republicou algumas edições que eram em contos e antologias. Foi mudando os nomes. E assim ele foi compondo o universo de Elric. Exato, aí já foi deixando as coisas na ordem. Mas lá. assim, se eu te perguntasse qual é o verdadeiro, o final verdadeiro, onde que ele tá? É em Stormbringer. Stormbringer, de 1965. Exato. Então, ou seja... Assim, ele começou em 61. Em 65, ele já fez o final da história. Mas assim, mas de onde esse cara veio? Aí ele teve que construir lá nos anos 70, 80 pra gente conhecer. E pra ele também conhecer. Porque eu não sei se ele já sabia quando ele tava fazendo. Ou ele só fez. Então, beleza, fechamos. Fechamos a primeira parte desse vídeo. Então espera aí que a gente vai pra segunda parte. Então, se você chegou aqui, eu já entendo que você está interessado para saber qual é a ordem de leitura de Elric de Mel Boné. Mas antes, gente, confira aí se você já deu like mesmo nesse vídeo. Nossa proposta aqui é organizar, né? O universo de Elric, para que as pessoas possam ter mais acesso e conhecer esse personagem que é incrível e não tem tanto destaque quanto outros aí da cultura pop. Vamos começar? Vamos começar, então. Como ler Elric? Qual que é a primeira romance, antologia e qual é? 1972. Elric of Melniboné. Elric de Melniboné, esse é o primeiro romance cronológico de Elric. A história que a gente fez do quadrinhos da Mitos, já tava da Mitos não, da Glennar. Da Glennar e da Mitos. Ele já tá contando essa história do início, né? Sim, então do tem início. mais em quadrinhos, né, que é outra versão. Essa é a primeira história do Elric, que começa ele lá no trono de Rubi, tem a traição do imperador, enfim. Aquela relação com Silmaril, uma relação... Ataque dos bárbaros. Isso, tem todo o contexto e a gente vai seguindo ali, apresentando o Melniboné pela primeira vez, né? Ele não começa com a Stormbringer, ele vai adquirir a Stormbringer nessa história. No futuro, a gente vai chegar... né? E se você quiser ver essa história também, gente, a gente tem um vídeo, a gente falou aqui do quadrinho, né, mas também contando do livro. É narrado, mas assim, com a nossa perspectiva, a gente não conta, a gente não é um audiolivro, né, é um resumo que a gente um resumo do livro que a gente foi contando pra vocês. Por isso que não perde a experiência de você ter o material, porque é totalmente diferente. Muito aqui diferente. É a gente contando a nossa versão. O livro, os quadrinhos, a história é o que o autor quis trazer mesmo. É isso mesmo. E em 1989, nós temos a publicação da segunda parte. Para onde eu devo ir depois de Elric de Melniboné? Vamos para a Fortaleza de Pérola. E nessa história, Elric já tá nos Reinos Jovens, né? Ele parte para a misteriosa Cidade dos Sonhos. Isso. Agora que eu lembrei... não vou falar não. E a que você tinha citado anteriormente, que agora ele entra numa parte mais onírica, né? Isso. Ele enfrenta ilusões. Tudo que é relacionado ao que ele passou pelo primeiro livro. Em 1976, você continua, após Fortaleza de Pérola, você vai para Navegante dos Mares do Destino. Na publicação que teve da Generalia, foi o segundo livro, que o primeiro ele reuniu os dois primeiros, e aí a Navegante já vem com a continuação. E como que tá na Pipoca Nanquim? O Elric, né? Elric de Melniboné é o primeiro, aí vem tá certo, Fortaleza de Pérola, tá certinho aí. Ele é Navegante dos Mares do Destino, e depois vem a Estranheza do Lobo Branco. Quer ler através dos contos, né, que saiu nas novelas, né,
do Moorcock, o do Pipoca e Nanquim tá certinho, tá já nessa ordem. Do Glenar, que a gente contou as histórias aqui, já vem contando também, já tá nessa ordem também. Mas nessa história, o Navegante dos Mares do Destino, é uma história que o Elric tá fugindo de alguns inimigos, né? E ele acaba embarcando em um navio mágico. E ele encontra outras versões dos Campeões Eternos, que era uma coisa que a gente comentou aqui antes, né? Quem acompanhou a parte 1 do vídeo. Em 1977, para continuar, nós temos A Estranheza do Lobo Branco. Exato, que é o quarto livro aqui na ordem cronológica, que, como a gente falou, já tá certinho aí em algumas publicações que saíram aqui no Brasil. E é muito legal porque aqui é literalmente uma coletânea de contos, né? Como você falou. Já que são contos, você vai conhecer um pouco sobre esse universo inteiro do Elric. Você vai conhecer um pouquinho mais dos reinos jovens, então é bem interessante essa história. Já saiu do reino dele, já conheceu um pouquinho da Cidade dos Sonhos, Fortaleza de Pérola, e aí agora ele tá aí. Totalmente diferente, né? Exato, que agora não um personagem parece evoluído já, né? Já passou por diversos desafios. E ele tá se construindo, e principalmente já ao lado daquela espada. Não, da espada foi logo, assim, ele já tinha mas bastante. ele já começa a crescente culpa de carregar essa espada. É, porque ele tá vendo que o peso dela tá cada vez mais difícil, e não tô falando de peso literal, tô falando do peso da consciência, da consciência, de ter que matar pra sobreviver, porque senão ele nega a espada várias vezes, mas aí se ele continuar negando, ele vai negar a vida dele. 1991, nós continuamos com A Vingança da Rosa. E essa é uma das histórias mais líricas, mais existenciais, onde tem uma compreensão de quem é o Elric, né? Onde ele parte uma jornada por mundos estranhos para poder salvar a alma de seu próprio pai. É, porque a gente vai conhecer um pouquinho mais do passado do Elric, né? Quando o Elric nasceu, a mãe dele morreu e o pai dele já nem ligava para ele porque já via ele como uma aberração, né? Ele era albino, matou a esposa, a mulher que o amava. E nessa história o Elric ele vai atrás de resgatar a alma do pai, já que a alma do pai parece afundar, né, numa podridão absurda. Do ano de 1977, esse é o próximo livro que você deve buscar, que é A Ruína da Espada Negra. É, eu acho que vai ser essa tradução, ainda não tá certo, mas deve ser algo assim, né? Algo parecido, né? Que, né, já dá pra entender sobre Stormbringer. É porque a gente tem uma história que vem sendo narrada com peso dramático, em que o Elric tem que lidar com a questão de portar uma espada que suga a vida, né? E agora, essa espada, a gente vai ter que resolver o problema por trás dela. É, e o Elric, ele quer se livrar dela. Mas vocês vão ver que nada é fácil, né? Então, nada. A gente volta a aventuras e batalhas. Com antigos aliados. Você vai poder acompanhar ao longo dessas histórias que tem nos outros livros, mas que aqui vai ser reforçado. É, então espere mais tragédia e solidão na Ruína da Espada... da Espada Branca. A Ruína da Espada Negra. 1965 nós temos Stormbringer. O último romance, que foi o primeiro, mas aqui na ordem você deixa Stormbringer por final pra você não levar spoiler. É, não, pelo amor de Deus, né? É a primeira história, 1965, mas é a última que você deve ler se quiser acompanhar a história do Elric cronologicamente. É, mas se for ansioso como eu, você pode ler antes. Mentira. Mas aí você vai perder a graça. Então é legal você começar com o Elric de Mano Boné e seguir essa ordem que a gente falou aqui, deixar Stormbringer pro final, porque vai valer muito a pena. Então, só recapitulando aqui a ordem de leitura, a gente tem Elric de Mano Boné, Fortaleza de Pérola, O Navegante dos Mares do Destino, A Estranheza do Lobo Branco, A Vingança da Rosa, A Ruína da Espada Negra e, por último, Stormbringer! Como você sabe, essas são as principais da cronologia, mas como já falamos antes, tem várias outras obras em quadrinhos, em outras mídias, RPG, enfim. Que representam aí uma expansão do universo do nosso querido Elric. Mas a gente separou algumas aqui que são assim, opcionais, mas são interessantes de agregar aí na sua leitura. Então vamos lá pro Elric no Fim dos Tempos, que é uma história que foi publicada em 1981 e vai falar um pouco sobre o Elric em um mundo apocalíptico e as histórias que relacionam outros personagens do Moorcock. E aí tem também O Filho do Lobo Branco, que é uma história que talvez valha a pena ali, de 2005. E se você quiser seguir uma ordem cronológica, talvez você inclua essa no final, porque vale a pena você ler primeiro quem é Elric, como terminou Elric, e depois ver o legado de Elric, como continuou. Então tá aí essa opção. Então, só relembrando, a gente tem vários conteúdos de Elric no canal. Tem histórias do Elric nos quadrinhos, todas as histórias que saíram, que ainda nem tem em português, mas a gente já trouxe aqui pro canal. Exato. A gente tem a história do livro 1, tá? A gente pretende também, quem sabe no futuro, se tiver mais views lá e mais comentários, mais likes, a gente traz o livro 2.
A gente também tem outras coisas interessantes, por exemplo, um dossiê, né, sobre a Semoril, quem foi ela. Então a gente pegou tudo que a gente conseguiu, né, entender sobre esse personagem, que não tem muito construção dentro das histórias ali, mas a gente trouxe a diferença dela dos livros, né, Semoril diferente. Fez uma conversa também sobre como o Moorcock influenciou outros autores da fantasia. Isso, a gente tem também a relação épica entre Game of Thrones e Elric. Um vídeo também muito interessante que fala sobre as relações entre Elric e Game of Thrones. E tem outra coisa também que a gente comparou, mas não foi a gente, é uma história antiga que a gente citou, que é Elric versus Conan. E tipo assim, quem conhece a história lembra da pegada Elric Gnomo, né? E nesse vídeo a gente tem um código pra vocês. O código secreto não vai ser Elric Gnomo, não. Não. Vai ser Cronologia Ninja. A galera não entendeu o que tá rolando. Exatamente. Quando chegar aqui, o que essa galera tá falando? Exatamente. Vocês que chegaram até o final sabem do que a gente tá falando, então comentem aí, participem. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Até lá.